Vamos lá, Ageu, capítulo 2, versículo de número 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos agora para João 14. Louvado seja Deus. João 14, versículo 1. Vamos aguardar todos encontrarem também, para que nós façamos. É uma leitura bastante conhecida. Amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Amém. Tome o seu assento, glorificando, exaltando, adorando o nome do Senhor nessa noite. Amados irmãos, igreja do Senhor, povo abençoado. Você é um povo abençoado, você é povo abençoado. Porque o que a minha Bíblia diz, e eu creio que a sua Bíblia também diz, porque é a mesma palavra, você não foi encaminhado a este lugar simplesmente porque chegou um convite até o teu celular, ou alguém ligou para você ou mandou uma mensagem de voz, dizendo para você vir para essa festa. Você veio para este lugar porque o próprio Espírito Santo lhe conduziu. Você veio para este lugar porque o próprio Senhor lhe encaminhou a estar aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar passeando com a sua família ou mesmo em sua casa descansando, mas se você escolheu estar na casa de Deus, você escolheu nesse sábado estar na casa do Senhor, adorando e exaltando o seu nome. No período do profeta Ageu, não era dessa forma. No período do profeta Ageu, existia uma grande apostasia no meio do povo. Era um povo que prosperava, porém era um povo que não adorava a Deus com tudo que eles tinham. Era um povo que louvava a Deus de lábios, mas o seu coração estava longe. Era um povo que dizia: sou servo de Deus, sirvo ao Senhor, mas estava ali corrompendo a lei moral de Deus. E a lei moral do Senhor consiste em não roubar, não matar, não adulterar. E dentre outros atributos da lei moral, eles estavam em tudo defraudando e achando que por causa da sua prosperidade, eles estavam bem. Contudo, em toda essa situação em que o povo de Israel estava vivendo, veio sobre eles o juízo, veio sobre eles a ruína, veio sobre eles o cativeiro, veio sobre eles a destruição. E acompanhado de todos esses elementos que eu falei, por causa da apostasia. E para você que não sabe o que é apostasia, é justamente afastar-se da presença de Deus e daquilo que é a plenitude do Senhor. Junto com tudo isso, veio a ruína de um povo, veio a destruição daqueles que foram levantados para ser nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo adquirido pelo Senhor, a pérola dentre todas as nações da terra. Deus escolheu Israel para ser este povo, e eles esqueceram quem era Deus, eles esqueceram quem era o Senhor, e passaram a adorar outros deuses. E justamente os deuses que eles adoraram das nações pagãs, a qual esses deuses com D minúsculo pertencia, foi justamente essas nações pagãs que levou o povo de Israel cativo. Agora, adore a esses deuses estranhos para ver se eles podem livrá-los desse cativeiro. Para aumentar a humilhação, ali Deus, naquela situação toda em que o povo estava se apresentando, Deus, ele disse: no meio desse cativeiro não há quem livre vocês. O templo está destruído, o altar ele foi profanado, o povo deixou de adorar, os levitas não louvavam mais, os sacerdotes não queimavam mais incenso ao Senhor, e ainda que assim o fizessem, não chegava até o trono de Deus.
não chegava até a adoração, até o trono de adoração do Senhor, não chegava, porque era um povo que estava completamente corrompido e com seu coração voltado para aquilo que não era a presença de Deus. Não era a presença de Deus. Mas entenda bem, amados irmãos, e eu quero que você observe bem, porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa para nós não sermos consumidos, e ela dura de eternidade em eternidade, ou como diz na sua Bíblia e na minha Bíblia, de geração em geração. Ela dura de geração em geração. Deus, ele não entrega a glória dele para ninguém. Deus, ele não entrega o louvor dele a ninguém, muito pelo contrário. Ainda que aquela geração fosse uma geração corrompida, ainda que aquela geração fosse uma geração idólatra, ainda que aquela geração tivesse sido destruída por causa da apostasia, Deus, ele falou que ele restauraria o templo, ele restauraria o altar, ele restauraria a adoração, ele restauraria o louvor, ele restauraria a presença dos levitas, ele restauraria os sacerdotes sacrificando. E por causa dessa promessa, em que Deus, ele fala na sua palavra que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele prometeu e não vai cumprir? Isso já é profético para a tua vida, tá, irmão? Acaso ele prometeu e não vai cumprir? Acaso ele falou e não vai acontecer? Isso diz o Senhor para o povo de Israel, aleluia. E o que ele falou está em Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Depois de passado aquela época, depois de passado todo esse período de humilhação, Deus se levantaria novamente um povo fiel a Ele. Deus se levantaria um povo que estaria o adorando. E Ele disse que a glória desta segunda casa seria maior do que a da primeira. Aleluia! Porque a adoração não saía daquele lugar. Louvado seja Deus. Aleluia! Sabe do que eu me lembro, meus irmãos? Sabe o que o Senhor me traz à mente neste momento? Quando Salomão, depois de décadas construindo o templo, estava tudo exatamente como Deus havia ordenado, os levitas nas suas posições, os sacerdotes nas suas posições, o povo diante do templo. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que a glória de Deus encheu todo aquele lugar, e ninguém pôde ficar naquele lugar, e muito pelo contrário, todos se prostraram com o rosto em pó, porque a glória de Deus encheu o tabernáculo, a presença de Deus encheu o tabernáculo. Aleluia! Volte um pouquinho mais no tempo, meus irmãos, ainda no período dos tabernáculos ou das cabanas, no período do êxodo, em que o povo estava caminhando para o deserto, ou caminhando no deserto. Chegou um certo momento de tremenda apostasia do povo de Israel. Louvado seja Deus, em que Deus, ele disse a si mesmo: olha, meus irmãos, disse Moisés, fala para os filhos de Israel que eu não irei diante deles, porque se eu for diante deles, eles irão morrer, eles serão destruídos por causa da minha presença. Mas, como eu sou um Deus misericordioso, vai adiante deles um anjo para os guiar em tudo que eles forem fazer. Preste atenção, Deus não é mau para querer destruir o seu povo, muito pelo contrário, é porque o pecado não habita. Deus não habita no meio do pecado, Deus não habita no meio da apostasia, Deus, ele não habita no meio de adoração a deuses falsos, Deus não habita no meio de um povo que corrompe a moral dele. Deus não habita, Deus não habita. Não adianta, principalmente nós hoje, a igreja que vive pela graça, dizer que eu estou bem quando eu estou corrompendo aquilo que é a moral de Deus, mas está indo tudo bem. Nós caímos no mesmo erro em que o povo cometeu ali na época do profeta Ageu. Achava que estava tudo bem, estavam prosperando, quando na verdade eles estavam todos errados, e com isso veio a ruína. Deus, ele não habita no meio de um povo pecador. Deus, ele não habita no meio de um povo que corrompe a sua moral. Deus não habita. Mas também a sua misericórdia, como dura de eternidade em eternidade. Ele nos ama.
ao ponto de mover céus e terras, para que cada um de nós sejamos justificados. Ele move céus e terras para que cada um de nós sejamos justificados. Ao ponto dele falar para o profeta Jeremias, o templo hoje está destruído, mas haverá um período, Jeremias, que eu farei uma aliança com esse povo, e essa aliança será inquebrável. Eu farei uma aliança, e essa aliança será inquebrável, porque ela não vai ser feita na carne, ela vai ser feita no coração deles. É uma aliança que será feita no coração deles, e portanto ela será uma aliança inquebrável. Aleluia. E Deus, ele já no profeta Jeremias, já estava, aleluia, preparando a vinda do seu filho unigênito, a vinda do seu filho unigênito para os tempos em que a igreja iria iniciar. Preste bem atenção, amados irmãos e irmãs. O que hoje eu trago para você é justamente uma breve história do povo de Israel, e que muito se assemelha nos tempos em que nós vivemos hoje. Eu não posso falar numa festa dessa, eu não posso simplesmente chegar e ministrar qualquer coisa, mas eu tenho que ministrar algo que de fato venha tocar no coração dos irmãos, principalmente os irmãos que estão aqui, que aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Meus irmãos, a maioria das igrejas hoje não pregam arrependimento. A maioria das igrejas hoje não prega um caminho reto, um caminho justo. A maioria das igrejas hoje está dizendo assim: a oferta e o dízimo desse irmão está bem, então deixe ele continuar fazendo o que ele está fazendo. O que importa é o que ele está colocando dentro da casa do Senhor. Vai para o inferno o irmão e o pastor que deixa isso acontecer. As pessoas não estão mais se preocupando com almas que estão perecendo aí fora. Não estão se preocupando mais, se preocupam mais com as questões materiais dentro da casa do Senhor do que propriamente com almas. O próprio Senhor Jesus disse: o reino de Deus habita dentro de cada um de vós. E se o reino de Deus habita em nós, meus irmãos, como servos e servos, a nossa responsabilidade é duplicada, triplicada, porque se o reino habita em nós, nós temos a responsabilidade de chegar e falar, de testemunhar quem de fato é Jesus, quem de fato é o Senhor. Nós abrimos os nossos lábios e falamos que a glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira. Preste atenção, se nós abrimos nossos lábios para proclamar isso, você está dizendo que o seu compromisso é em ganhar almas para o reino de Deus e trazer eles para dentro da casa do Senhor. A sua responsabilidade é essa. Sabe por quê, meus irmãos? Pelo simples motivo que a moral de Deus que habita em nós pelo Espírito Santo do Senhor pede isso. O Espírito Santo, ele não veio na sua essência para que nós tivéssemos bens materiais e a nossa igreja fosse a mais luxuosa, não. O Espírito Santo de Deus veio ao mundo, e justamente Jesus em João 14 vai falar, é para que ele habitasse em nós. É a forma com que Deus, ele achou, arquitetou, escolheu, para que ele habitasse em cada um de nós através do Espírito Santo. Leia a Bíblia Sagrada, você vai ver que classes de pessoas tinham o Espírito Santo. Não era qualquer um, era reis, profetas e sacerdotes. Não era qualquer um que habitava o Espírito Santo, não. Até os maiores profetas, quando achavam que estavam falando em nome do Senhor, o Senhor mandava ele voltar e falar novamente aquilo que era de verdade para ser falado. O profeta Natã, quando Davi queria construir o templo, Davi chegou para Natã e disse: não é certo eu morar num palácio luxuoso, construído de cedros e tudo do melhor, e o meu Deus morar numa tenda. E Natã foi lá e olhou para Davi e disse: vá lá, Davi, tu és um homem segundo o coração de Deus, faz tudo o que tem no teu coração. O coração do homem é enganoso, meus irmãos. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso.
Quando foi de noite, Deus deixou Natan ir embora para a casa dele. Vai, Natan, vai dormir. Quando foi de noite, o Senhor apareceu um insônio para Natan. Quem foi que te disse que eu quero que Davi construa um templo para mim? Vai lá com o rei e fala para ele que não é ele, a mão dele está suja de sangue. Quem vai construir o templo, o tabernáculo, o local para o descanso, para o meu descanso, será um da descendência dele que eu ainda vou levantar. Nós estamos falando de um profeta usado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo. E o Senhor foi lá e disse: como é que tu fala alguma coisa que eu não te falei? É por isso, meus irmãos, que eu tenho muito cuidado em abrir os meus lábios e dizer: assim diz o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Se não foi o Senhor que falou, a responsabilidade cai sobre mim. E quantos estão abrindo os lábios para dizer algo de Deus quando Deus não falou? Por isso muitos estão caindo na ruína, muitos estão caindo na destruição. Sabe por quê? Porque tolo é aquele que profetiza enganosamente, e mais tolo é aquele que não faz prova de Deus para saber se a profecia é do Senhor ou não. As pessoas acham que o Espírito Santo habita, as pessoas acham que o Espírito Santo está conduzindo, mas o Senhor, Ele nos orienta na sua palavra. Quando estiverem 2 ou 3 profetizando, o resto da igreja fique calada, mas fique julgando entre profecias e profecias para saber se é de Deus. Quantos dentro da igreja não fazem isso? Deixam de fazer isso, meus irmãos. Agora eu quero que você entenda, diante de toda análise desse texto, em que nós queremos que a glória dessa segunda casa seja maior do que a da primeira. Deus, Ele quer ver um povo cheio do Espírito Santo. Deus, Ele quer ver um povo cheio da sua presença. Deus, Ele quer ver um povo em que na hora que Ele fala, realmente Ele fala, a pessoa está escutando, está entregando da parte de Deus. Aleluia. E quando nós falamos que a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira, louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, Ele está falando de uma morada espiritual. E essa morada espiritual, eu quero que você levante a sua mão, você que está recebendo aí. Essa morada espiritual, louvado seja Deus, é a tua vida. Essa morada espiritual é dentro da tua casa. Essa morada espiritual é com a tua família. No nome de Jesus Cristo Nazareno, você é essa morada, você é essa morada, o tabernáculo da morada de Deus. Aleluia, aleluia. Agora você entende, meu irmão, quando Jesus ele fala: credes em Deus, crede também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não está falando só de uma morada celestial, em que nós um dia estaríamos com Ele, ou estaremos com Ele. Ele está falando dessa morada celestial aqui, ó. Essa morada, templo e morada do Espírito Santo. Vós sois templo e morada do Espírito Santo. E se vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, escute bem o que eu vou lhe dizer. O que o Senhor quer de uma igreja é uma igreja unida, não é uma igreja dividida, é uma igreja caminhando junto, não é uma igreja facciosa, não é uma igreja que levanta contenda, é uma igreja que apazigua. Ou seja, é com os atributos do Senhor para fazer a obra do Senhor crescer. Não é um templo luxuoso, é um templo do Espírito Santo, a qual Deus habita. Aleluia, aleluia. E observe bem, amados irmãos, quantos estão passando por prova hoje? Quantos estão passando por prova? Vá dando glória a Deus. Vá dando glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus está voltando. Jesus está voltando. O caminho está estreitando. E o Senhor está peneirando aqueles que são e aqueles que não são, aqueles que se entregam e aqueles que não se entregam, aqueles que proclamam e aqueles que não proclamam, aqueles que adoram e aqueles que fingem adorar, aqueles que exaltam o nome do Senhor e aqueles que não querem saber de absolutamente nada.
Deus, Ele está levantando uma igreja que não se corrompe por absolutamente nada, que está no meio dessa prova, dessa luta. A geladeira está igual a um coco, só água. Pensa numa prova, meu irmão, pensa numa luta. Mas quando foi que você passou fome mesmo? No máximo Deus está fazendo você jejuar. Deus está fazendo você jejuar. Não, está comendo demais. Deixa eu fazer essa varoa aqui jejuar um pouquinho. Sabe por quê, meus irmãos? Com sacrifício a presença de Deus ela habita. Com sacrifício a presença de Deus habita. E se está passando por prova é porque todos os dias o Senhor nos quer na presença dEle. Se está passando por luta, todos os dias o Senhor nos quer na presença dEle. E vai dando glória a Deus, porque se você não estiver passando por luta, tem alguma coisa de errado com você. Porque crente que é crente, próximo de Jesus, vim buscar a igreja, está passando por prova, por luta. Aleluia, louvado seja Deus. Lucas capítulo de número 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus está olhando para os remanescentes que vêm buscar a sua igreja. Esses remanescentes, meu irmão, muitos serão surpreendidos, sabia? Muitos serão surpreendidos. E diante de toda essa luta, meu irmão, de toda essa prova, de todo esse balançar do Senhor, entre o templo destruído e a glória da segunda casa, existe um caminho. Entre o templo destruído e o templo restaurado com a glória de Deus, existe um caminho a percorrer. Esse caminho a percorrer é a vida que você está vivendo hoje. E eu acredito que não é uma vida fácil. É uma vida atribulada. São situações do mundo querendo corromper você, querendo corromper a sua família, os seus filhos. Quem é que está passando por isso aqui? É a realidade do mundo, meus irmãos. As pessoas passam mais tempo na frente de um celular do que com a Bíblia aberta. Sabe, poucos querem conhecer a Deus, preferem a facilidade de abrir um vídeo e um outro pregador falar da palavra de Deus. Não querem meditar na palavra do Senhor. A Bíblia está criando pó e teia de aranha, porque não estão lendo. E sabe por que eu sei disso? Porque muitos não estão vivendo segundo a vontade de Deus. Eu prefiro ser chamado de crente radical do que eu ser chamado do crente que é tudo fácil e não ir para o céu. Meu irmão, me chama de crente radical, eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Porque são os radicais que vão herdar o reino de Deus. São os radicais que irão chegar na glória do Senhor. Aleluia. E preste bem atenção, durante essa caminhada entre o templo destruído e o templo restaurado, com a glória dele, com a glória de Deus dentro, essa caminhada é justamente a prova que você e eu estamos passando. Sabe o que eu entendo, irmão? Se eu olhar para Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4, a palavra do Senhor vai dizer que o justo viverá pela fé. Se eu olhar para Gálatas capítulo 3, versículo de número 11, vai dizer que o justo viverá pela fé. Se eu olhar para Romanos capítulo de número 1, versículo de número 17, o justo viverá pela fé. Se eu olhar para Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38, o justo viverá pela fé. Aleluia. Se tantas vezes a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, não é para viver de aparência, é para viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor, para a glória de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.